Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Evelyn, seja muito bem-vinda. Eu estava com saudade de você. Nunca mais tinha te visto. História oitava. Já começou travando, é? Pois é, complicado. Mas, como foi o casamento? Já rolou, Evelyn, de sua irmã? Já, né? Quarta, não. Eu vou bem, muito obrigado. Vou bem. Maravilhoso como sempre. Deixa eu ver quem está na aula. Arthur está ausente. Calma presente. Daniel ausente. Faltou. Presente. José ausente. Faltou. Olha presente. Luiz Gustavo presente. E os dois Luiz Otávio ausentes. Ok. Beleza. Vamos lá, então. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto das aulas anteriores a respeito de. Ontem a gente falou sobre charge, né? A charge que foi utilizada. Deus é mais. A gente falou ontem sobre as charges que foram utilizadas, ou pelo menos uma delas, né? O tipo de crítica política que se faz se utilizando charges. Todo dia passa um bonde de guria com minha idade e de Evan cantando Galinha Pintadinha. É, ah. Aí você, da próxima você chega e grita da janela assim: Vocês estão cantando a música de vocês, né? Aí chamando ela de galinha tudo maquiada. Que maquingarau. Então, baixaria. Então, aí vamos continuar aqui, ó. A gente pega aqui em 1871. Página 197, deixa eu colocar aqui, página 197, ainda a respeito de abolicionismo, tá? A gente começa o seguinte, falando sobre a lei do ventre livre. Ai, bicho, eu tô ficando velho. Chega, bateu a dor de cabeça. Não, minha gripe. Coisa. Em 1871, em 1871, a lei do ventre livre estabeleceu a alforria para os filhos de escravas nascidos a partir dessa idade, a partir dessa data, idade. Então, a partir do ano de 1871, todo mundo que nascia, todos os filhos de mulheres escravas, mulheres escravizadas, eles já nasciam alforriados, já nasciam teoricamente libertos, né? Na prática, não era exatamente isso que acontecia, afinal de contas, a mãe deles continuava lá como escrava. Consequentemente, uma criança não vai ser separada de sua mãe. Então, essas mulheres negras africanas que ainda estavam escravizadas, quando tinham filhos, os filhos geralmente acompanhavam elas.
pelo menos no início da vida da criança, né, eles acabavam acompanhando elas. Essas mulheres geralmente faziam trabalhos um pouco leves, trabalhos domésticos, por exemplo, e serviam como amas de leite, serviam como mulheres que faziam atividades domésticas mesmo. Geralmente, algumas trabalhavam no campo, ainda nas lavouras, na agricultura, e os filhos, querendo ou não, ainda acabavam estando vinculados a essa ideia de escravidão, até mesmo porque as mulheres precisavam alimentar os seus filhos. Então, tipo, ela está lá trabalhando na plantação, trabalhando na agricultura, um pouco do que, dentro daquela ideia do manso servil, né, de que a colheita ela é feita para ser dada para o senhor de engenho, mas tem aquele pedacinho de terra ao lado da senzala, geralmente, que a colheita vai ser feita. Tá criando minha sua casa? Não, é no vizinho. Bem aqui do lado. Aquela colheita que vai ser feita para alimentar aquela população escrava que está ali na senzala. Consequentemente, o filho dessas mulheres, eles ficam na senzala. Quando estão numa idade menorzinha, né, eles ficam lá, então são alimentados através daquilo que é produzido no manso servil. Quando essas crianças elas começam a crescer um pouquinho mais, tipo, elas vão ser levadas para onde? Não tem para onde ir. Então elas acabavam acompanhando suas mães para o trabalho. Se é um trabalho dentro da agricultura, dentro da colheita ou da semeadura, ou seja lá que outro local for, essas crianças acabavam indo juntas e, claro, vão ver a mãe fazendo determinado tipo de atividade, essas crianças vão chegar e vão fazer o mesmo tipo de atividade. Então, ainda que existisse essa lei do ventre livre, trazendo essa ideia da criança, a partir de 1871, nascer livre, nascer já com a sua alforria, na prática, isso não acontecia. Enfim, depois, inclusive, aqui está até falando disso. Os termos dessa alforria, contudo, eram muito favoráveis aos senhores, já que a lei estabelecia que eles deveriam criar os menores até os 8 anos, eles estavam com a mãe até os 8 anos, deveriam criar até os 8 anos, só que depois desse período, depois que eles passavam dos 8 anos de idade, o senhor poderia escolher pegar a criança, entregar para o governo em troca de uma indenização de 600 mil réis ou mantê-lo no trabalho até os 21 anos. Então, peraí, que lei do ventre livre é essa que não dá uma liberdade exatamente para aquela criança, para aquele jovem depois? Então, depois dos 8 anos de idade, o senhor podia entregar para o governo em troca de dinheiro, ou então manter ele até os 21 anos, ali trabalhando, dos 8 aos 21 anos trabalhando. Até os 8 ficava com a mãe praticamente trabalhando também, dos 8 aos 21 ele pertenceria ao senhor de engenho. Então, tipo, não libertava zorra nenhuma. Embora fossem nítidas as limitações à liberdade dos recém-nascidos com esta lei, claro, recém-nascido vai sair por aí andando, não, né? Levantaram-se contra ela muitos donos de escravos que, descontentes, passaram a desconfiar da monarquia por permitir tal legislação. A província do Ceará foi pioneira no fim da escravidão. Estabeleceu-se em 1884. O Ceará foi o primeiro estado, a primeira província brasileira a decretar o fim da escravidão. Quer dizer, assim, né? Também, 1884.
após iniciativas de jangadeiros que recusavam transportar escravos até navios, onde seriam levados para o comércio negreiro em outras províncias. O fato foi bastante celebrado no Ceará e repercutiu na capital do Império, Rio de Janeiro, fazendo crescer ainda mais a pressão pelo fim da escravidão. Esse transporte de escravos até os navios que seriam levados para o comércio negreiro, porque é aquilo que você já lembra. O tráfico negreiro dos navios, dos tumbeiros, vindos da África para o Brasil já havia sido proibido. Só que muitos escravos ainda estavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar no Nordeste, que estava entrando em decadência, principalmente Pernambuco, Bahia, Ceará e tudo. Então, muitos desses escravos eles estavam sendo vendidos do Nordeste brasileiro para as lavouras de cafeicultura, as lavouras cafeeiras da região do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Então, eles abasteciam o tráfico negreiro dentro do mercado interno, não era mais o mercado externo. Então, os navios, caso eles fossem abordados pelos militares portugueses, digamos assim, que fiscalizavam o mar, eles acabavam permitindo esse deslocamento dos navios, ainda que fossem ligados ao tráfico, porque eles não estavam vindo da África, estavam saindo do próprio Brasil, de um porto a outro. Então, lá no Ceará, os jangadeiros, como o navio ele não ficava exatamente ancorado, né, num porto, os jangadeiros eles começaram a falar, não, peraí, eu não vou mais sair da praia com escravos para levar para dentro de um navio. Não vou fazer mais isso. Então, graças a essa iniciativa dos jangadeiros, o governo da província, a administração da província do Ceará falou assim, beleza, está rolando isso, a gente já está vendo tudo uma movimentação para o fim da escravidão, no final das contas, aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, 1884, a gente vai abolir a escravidão por aqui. E aí, claro, isso chama a atenção de lá da galera do Rio de Janeiro, do Império, da coroa imperial, lá no Rio de Janeiro, e é mais uma forma de forçar eles a ver essa situação da abolição aqui no Brasil. No processo abolicionista em curso no país, em 1885, então um ano depois dessa abolição do Ceará, uma nova lei foi aprovada, que era conhecida como a Lei dos Sexagenários. Estabelecia liberdade para os escravos que completassem 60 anos de idade e trabalhassem ainda por mais 3 anos para os seus senhores. Cara, eles chegavam aos 60 anos, precisavam trabalhar mais 3 anos até que eles fossem libertados, até que eles fossem alforriados. A média de vida era quanto? Muito menor do que 60 anos. Raros eram aqueles escravos que chegavam nessa idade. E é o que fala aqui depois. Considerando que boa parte dos cativos morria muito antes dessa idade, e os que alcançavam os 60 anos já estavam praticamente improdutivos, não tinham mais força física para poder continuar trabalhando pesado dentro da agricultura, dentro da pecuária, não tinha mais como trabalhar. Os abolicionistas eles tiveram mais motivos para criticar essa lei do que para comemorar. Então, pô, a expectativa de vida de um negro africano escravizado, de um escravo afrodescendente, era muito menor do que 60 anos. Aqueles pouquíssimos que conseguiam chegar nessa idade já estavam completamente acabados, tirando os que trabalhavam dentro das residências, né? Aí a gente vai, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, claro, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos,
do filme Django Livre, por exemplo, ou do filme 12 Anos de Escravidão. São dois filmes fantásticos, que eu acho até que eu já comentei com vocês, que retratam um pouco essa ideia da escravidão, mas lá nos Estados Unidos, nas fazendas de algodão, nas lavouras de algodão. E aí, dentro do filme Django Livre mesmo, você vai ter um personagem que vai ser um senhor de idade já, de cabelos brancos, que... Ah, eu esqueci o nome do ator que faz. É o... Enfim, esqueci o nome do ator. Que aí você vê que ele é bem mais velho, né? Ele teria passado desses 60 anos tranquilamente. Manco de uma perna e tudo mais trabalhando lá como o mordomo da residência. Então, era tipo, esse era um trabalho teoricamente um pouco mais leve, que aí, de repente, alguns desses afrodescendentes escravizados poderiam chegar e alcançar essa idade, né? Mas mesmo assim, pô, o cara já era manco, já era meio cego de um olho, não sei o quê, não sei o que lá. Enfim. Essa lei dos sexagenários, então, para os abolicionistas, era puro caô. Então, assim, porra, vai adiantar de quê? Você dá a liberdade, dá a alforria para a galera que tem mais de 60 anos, sendo que, sei lá, de 1.000 escravos, só uns 10, 15 conseguem chegar na cidade. E mesmo assim, só um ou dois conseguiria ainda ter alguma condição de continuar trabalhando. Pô, mesmo assim, chegou aos 60 e vai ser automaticamente alforriado? Não. Vai ter que trabalhar ainda durante mais 3 anos. Vai ser explorado ao máximo possível ainda por mais 3 anos. Então, vai adiantar de quê? Então, os abolicionistas começaram a quebrar o pau, bater nessa nova lei que eles tinha sido instituída. Né? Então, aí vocês veem que essas leis que foram criadas, tanto a lei do ventre livre quanto a lei dos sexagenários, tipo, era basicamente não valia de nada. Basicamente não valia de nada. Era só uma maneira dos escravocratas, dos escravistas ainda falarem: olha, a gente está caminhando para esse processo de liberdade, para os escravos, de dignidade para os escravos, ex-escravos e tudo. Caô puro. A gente percebe logo de cara. Os caras querem continuar explorando o máximo possível. Em meio às agitações sociopolíticas motivadas pela campanha abolicionista, Dom Pedro II embarcou para a Europa em 1887, gerando fortes críticas, ainda que a necessidade de cuidados médicos tenha sido apontada como possível razão para a viagem. À frente do governo ficou sua filha, a regente, Princesa Isabel. Volto já já. Vai lá, não esqueça de lavar as mãos, viu, Julia? Então, Dom Pedro II estava lá, velho, acabado, caquético, doente. Resolveu ir para a Europa, resolveu ir para Portugal. E a princesa Isabel, libertadora, ficou aqui no Brasil, né? A galera criticou essa saída de Dom Pedro porque foi bem no momento que os abolicionistas estavam quebrando o pau, falando assim: meu irmão, vamos resolver logo essa parada aí, porque escravidão não pode. Você viu que toda a América Latina praticamente já acabou com a escravidão. Você viu que a Inglaterra, desde 1824, está lá batendo de frente com essa ideia de tráfico negreiro, quer acabar com a escravidão, vai deixar de fazer comércio com a gente. Então, tem que resolver isso daí, tá ok? Tem que resolver logo essa parada. Mas Dom Pedro deve ser coisa da família real portuguesa, né? O pessoal gosta de sair fugido quando a pressão aperta. Nas ruas aumentavam os protestos pela abolição. Nos jornais e panfletos, o tema seguia em destaque e as mobilizações de cativos, que eram aqueles escravos que ainda estavam lá trabalhando, dos libertos e de populares, em geral, não deixava dúvida de que a luta prosseguiria até que a escravidão fosse abolida. Nesse cenário de aguda pressão, em maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea,
que decretava extinta a escravidão no Brasil. Dias de festa, olha que fofo isso. Dias de festa se seguiram entre aqueles que tanto lutaram e sofreram pela liberdade. Entre os antigos senhores que esperavam do governo o pagamento de indenização pela perda de seus bens, afinal de contas, os escravos eram vistos como meros objetos a serem explorados, o sentimento foi de frustração e indignação, pois não foram ressarcidos. Então, a Lei Áurea, a princesa, a fofa da princesa Isabel, vai chegar e vai dizer assim: oh, vocês agora estão livres, vou assinar isso daqui. Caô puro. Isso aí foi porque ela sofreu muita pressão para que acontecesse isso, desde lá do início do século XIX, para que se abolisse a escravidão, para que se acabasse com a escravidão. Só em 1888 é que vieram fazer isso. E, claro, as elites queriam continuar com a escravidão, tanto que, lá com a lei do ventre livre, eles ainda estavam sendo ressarcidos. Mas aqui, a única coisa de útil, entre aspas, que a Lei Áurea vai ter especificamente é que os senhores que possuíam escravos, eles, a partir daquele momento, eles não seriam mais indenizados. Todos os escravos estavam sendo alforriados a partir daquele momento, sem que houvesse, teoricamente, a indenização por parte do governo aos senhores que tinham os escravos. Aí a gente tem essa charge do Ângelo Agostini. Deixa eu colocar aqui, ó. Charge Ângelo Agostini sobre o aspecto atual da questão servil, que é essa fofa imagem que eu mostrarei para vocês agora, nesse exato momento, nos próximos 3 segundos. 2, 1. Apareceu a imagem. Pronto. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora se chama Aspecto Atual da Questão Servil. É uma charge, ainda que não seja uma charge engraçadinha, né? Como a gente geralmente vai falar, a charge é aquela coisa mais engraçada, mais caricata. Não. Nesse caso, é mais uma ilustração que realmente foi colocada na revista Ilustrada de 1887, um ano antes da assinatura da Lei Áurea. Ângelo Agostini publicava charges nas quais explicitava sua visão crítica sobre os interesses divergentes em relação à abolição. Observe que o escravo, ao centro, é puxado por 2 grupos distintos. À direita, os abolicionistas. É só ver a bandeirinha aqui, né, que eles estão carregando, escrito aboli. Abolição, miséria. Para que um cativo dirige o seu olhar. À esquerda, os setores escravocratas que pretendiam manter o escravizado. E aí tem uma coisa interessante assim para a gente analisar, só um pequeno aspecto. Um pequeno não. Alguns aspectos interessantes em relação a essa charge e aquilo que a gente fala sobre a necessidade da gente precisar ter atenção aos detalhes em relação a esses desenhos, em relação a essas charges, ao contexto histórico. Por quê? Tem alguns elementos bem interessantes aqui nessa charge. Primeiro, claro, para representar os abolicionistas, a gente vai ver aqui a bandeira com a inscrição de abolição. Beleza, papo, um aspecto super fácil da gente conseguir perceber. O segundo, a ideia é que para onde o escravo está olhando? Em direção à abolição, teoricamente, em direção à liberdade.
E aí pronto, aí a gente começa a olhar alguns outros aspectos. Por exemplo, o cadeado aqui. Esse cadeado, ele está voltado em direção aos abolicionistas. Por quê? E aí eu quero que alguém me responda pelo chat ou então abrindo o áudio. Aí, Cauã, Evan, Júlia. Júlia já voltou? Eu volto já já, deve estar focando. Luiz Carlos, alguém me responda aí. Por que aqui, analisando essa charge daqui, por que é que o cadeado está direcionado justamente aos abolicionistas e não aos escravistas? O que mesmo? Repita aí o que você disse agora. Por que é que o cadeado, aqui na imagem, na charge, está direcionada, está na direção dos abolicionistas e não na direção dos escravistas? Porque os não tá na direção do escravista, porque tá na direção do abolicionista, porque eles é o dono do escravo? Não, Não? não. Por quê? Se os abolicionistas eles defendiam a liberdade para os escravos, eles não poderiam ser os donos. Se eles defendiam a liberdade e o cadeado está em direção aos abolicionistas, quem é que pode dar liberdade para o escravo? Quem é que O pode abrir abolicionista. esse cadeado, retirando ele da escravidão? Então, ó, O um abolicionista. aspecto. Isso, exatamente. Outro caso. De que lado estão as correntes? Estão justamente do O lado dos abolicionista. escravistas, dos escravocratas. Por quê? Porque eles defendiam a manutenção da escravidão. Eles queriam que continuasse preso a eles, sendo explorado por eles. A ideia do olhar também ligado para os abolicionistas, porque o escravo ele confiava sua liberdade a eles. Aí tem outros aspectos, inclusive a ideia do uso do chapéu, que a gente vê uma ligação muito forte com os grandes fazendeiros, né? Fazendeiros usando chapéu e tal. O... Ah, eu esqueci o nome desse negócio. O chicote. Não, tem um nome bem específico disso, que eu esqueci agora. Mas é o açoite, né? Esse chicote e tal, que é uma das coisas que os escravistas eles utilizavam como forma de açoite do escravo, como forma de punição, né, do escravo, estando na mão justamente do escravocrata, tudo. Então, tem alguns aspectos que a gente pode analisar dentro dessa imagem a respeito disso. Outra coisa interessante, as mãos do escravo, com a mão aberta para o lado dos abolicionistas, a liberdade aqui, e a mão fechada para o lado dos escravos, porque é aquilo ao qual também ele se sente preso. Ele está fechado, ele não quer aquilo. Ele pretende a liberdade com a abolição, com os abolicionistas, e ele não quer a ideia de ficar fechado com os escravocratas. Então, a gente pode analisar diversos desses aspectos assim dentro de uma única imagem. O Então, de pé dele repente, querendo voltar, não querendo ir com eles. isso, exatamente. A posição do corpo também, a gente pode, né, ele está indo forçado. Sim, a posição do corpo também, ó, a perna dele, a perna esquerda dele, que ele está jogando o corpo para trás, em direção aos abolicionistas, que é para onde ele quer ir. A forma que a perna dele está aqui, ó, reta,
que nem a do abolicionista, bem assim, ó, como se estivesse em sequência, quase um passo de dança, né? Enquanto que, ó, essa outra perna daqui, ela tá flertida, ela tá dobrada, igual essa perna daqui do escravocrata. Então, ó, são esses pequenos detalhes que a gente pode tirar dessa imagem, a gente pode ver, se for pegar outras imagens, outras charges da época também, a gente vai ver diversos desses aspectos que o Ângelo Agostinho ele tenta colocar de uma forma sutil na construção de suas imagens. Sim, em relação a puxar o braço, é porque também cada um quer levar para uma direção. Uns querem a liberdade deles, os abolicionistas querem a liberdade dele. Eu fico abrindo os braços aqui, só que eu esqueço que a tela é limitada, né? Aí eu estou aqui abrindo o braço como se vocês pudessem ver para onde está indo o meu braço e a movimentação das mãos. Bom, bom, bom. Enfim, o professor é meio tantã, né, gente? Enfim, aí a gente pode Sim. fazer. Não era para concordar, não, viu, gente? Era só para dizer, não, professor, que é isso? O A senhor é Júlia concordou. muito normal, você é tranquilo, gente. Melhor professor do mundo. Você é de Boas na Lagoas. Enfim. Então, mas essa coisa da. Chega a Evelyn saiu, aí ela achou tão absurda essa minha fala que ela saiu. Em outro momento, mais para frente, a gente vai voltar essa questão de charges para fazer uma análise mais fechada em cima delas, que é bem interessante. Enfim, repercussão da abolição. Eu acho que eu vou poder fazer aquilo que eu tinha falado com vocês ontem. O que você falou? Eu vou terminar a aula de história amanhã. Tipo, não, hoje ainda vai até 11h10. Mas amanhã eu consigo terminar tudo de história, porque o que vai cair no simulado é só sobre abolição, né? Então, porque é um assunto grande, né? Vai ser só sobre isso. E na sexta-feira seria uma aula de arte e outra de história. Eu vou dar 2 aulas de arte, tá? Para poder ficar melhor para o assunto de artes não ficar muito corrido para entrar no simulado de vocês. Mas, enfim, deixa eu concluir nossa aula de hoje. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Professor, a prova que dia? Seu simulado é dia 24. Meu simulado de. Eu não sei, eu sei que um é na quarta, o outro na sexta. Se eu não me Não, engano, professor, eu tô falando, se o simulado é dia 24 e acaba dia 28, que dia é a prova? Que dia começa as provas? que Será? prova? A prova 2. Sei não. Sei lá, não faço a mínima ideia. Não sei, dá uma olhada no calendário, eu não sei não. É início de junho, sei lá. Segunda semana de junho, talvez. Mais tarde, a terceira semana de junho. Não sei, não sei. Mas não vai demorar muito, não. Em junho ainda vocês vão ter férias. Eu acho que vão ter férias, né? Enfim. É, a gente tem mais de 10 minutos de aula, vamos terminar essa página daqui, pelo menos. Que é o seguinte: a abolição representou o enfraquecimento da monarquia. A monarquia está lá ligada também à ideia de escravidão, né? Inclusive por eles Não sei perderem que o dia é a apoio. prova. É Por dia eles 14 a 18, professor. Continue. Obrigado. É... Enfim, brincadeira, né? Porque
Eu realmente estava por fora. A... Deixa o menino, tá praticando bullying com o menino, rapaz, deixa aí. Oxe. A abolição representou, então, esse enfraquecimento da monarquia que perdeu o apoio dos setores escravistas da sociedade, como os fazendeiros de café do Vale do Paraíba. Aumentava assim o número dos que, por diversas razões, defendiam a modernização do país e o regime republicano, que não à toa se instalou no ano seguinte à abolição dos escravos. Então, ó, você vai. A monarquia vai ter os senhores de engenho, cave-se. A monarquia vai ter uma força muito grande junto às elites agrárias, que vão ser quem? Os senhores de engenho do Nordeste, geralmente, e os grandes latifundiários, cafeicultores da região de São Paulo. Então, eles têm a necessidade da utilização dos escravos. Eles se sentem, pelo menos assim, na necessidade da utilização de escravos. Quando você tem dentro da monarquia a abolição da escravidão, eles vão falar, pô, então a gente continuava apoiando vocês da monarquia por causa justamente que vocês defendiam a escravidão. A partir do momento que isso não tem mais, que a gente vai precisar contratar a gente, vai precisar pagar salário para essas pessoas, pô, eu acho que essa monarquia aí não está mais com a bola toda, não. Já que a gente vai precisar modernizar nossa forma de contratação de pessoas, então vamos modernizar logo a zorra toda. Aí eles começam também a caminhar para a ideia de um Brasil república, de uma transição de Brasil Império para um Brasil República, que vai acontecer justamente logo no ano seguinte da abolição da escravidão, da assinatura da Lei Áurea. Então, apesar da situação desamparada em que a própria legislação do Império deixara os libertos, pode-se dizer que as massas despossuídas eram sua última base de apoio. Por incrível que pareça, muitos dos escravos libertos, eles enxergavam positivamente ainda a monarquia. Pela própria assinatura da Lei Áurea e tal, não sei o quê, talvez por uma falta de maior conhecimento, eles enxergavam aquilo como algo positivo. Então, as elites agrárias estavam começando a largar de mão os monarquistas, mas os próprios escravos libertos, os ex-escravos, eles ainda olhavam a monarquia com um certo carinho, digamos assim. Então, eles eram ainda uma base de apoio à monarquia, apesar de que o Império largou eles ao léu, né? Tipo, aboliu, mas ó, se vire aí, parceiro, tá? Caguei porque você vai fazer de sua vida, mas você tá livre, mas a partir de agora aí você se vira aí o que você puder. Faça aí seus corre. Por outro lado, após o período inicial de euforia dos ex-escravos e dos abolicionistas pela realização do seu objetivo, Evelyn não está mais entre nós. Ela saiu da aula, não sei, não gostou, você foi falar mal dela, não é querendo rolar fofoca aí não, mas eu ouvi você falando mal dela, alguma coisa assim, um cochicho, alguma coisa assim, tal, aí ela falou, eu não aguento mais essa vida, essa pressão, essa mulher miserável, aí saiu. Foi isso mesmo, pô, eu lembro, eu tava aqui na hora, eu tava enchendo minha caneca de café, aí eu escutei os burburinhos. Enfim, palhaçada, né? Enfim, após esse período inicial de euforia dos ex-escravos com a liberdade e dos abolicionistas que, pô, a gente lutou por isso e finalmente a gente conseguiu. Só que eles começaram a perceber que a inclusão dos libertos no mundo do trabalho livre
e assalariado, seria um processo longo e árduo, longo e difícil. Então, tipo, você concede a liberdade a esse povo depois de anos de exploração, depois de 350 anos de exploração, 388, 350 anos mais ou menos de exploração dessa população. Só que assim, tá, e aí? O, os latifundiários do Oeste Paulista e os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles já estavam começando a substituir essa mão de obra escrava por trabalhadores assalariados, mas eram quem? Eram aqueles imigrantes que eles estavam trazendo da Europa já para trabalharem aqui como assalariados. Os ex-escravos, os libertos, não estavam sendo contratados. Tipo, acabou. Caguei para vocês. O governo fez isso, os monarquistas fizeram isso, os, as elites agrárias fizeram isso, e os abolicionistas não tinham como fazer muita coisa também, né? Porque eles não eram grandes latifundiários, eles não eram senhores de engenho, eles tipo, eram intelectuais, eram escritores, eram um comerciante ou outro, que poderia até empregar um liberto ou outro, mas o grosso, a grande quantidade de ex-escravos que haviam trabalhado nas lavouras, tipo, não tinham para onde ir. A abolição não veio acompanhada de políticas de integração dos libertos à sociedade. Em seu lugar, verificou-se a permanência do preconceito racial, racismo, e da desvalorização do trabalho dessas pessoas. Ah, é preto? Não, não vou contratar, não. Fora quando a gente ainda hoje ouve falar assim, tipo, ah, isso é trabalho de preto. O que seria um trabalho de preto? Trabalho manual, trabalho artesanal, trabalho pesado, trabalho de chão de fábrica, que a galera chama atualmente, né? Isso seria um trabalho de preto. Então, verificou-se essa permanência do preconceito racial e da desvalorização do trabalho dessas pessoas. Além disso, os afrodescendentes não puderam se estabelecer como pequenos proprietários. Não tinham como comprar terras, não tinham como adquirir essas terras, porque em 1850 foi aprovada a Lei de Terras, que proibia a doação de terras, definindo a compra como única forma de acesso à propriedade. Tipo, você podia ter um monte de terra lá improdutiva, um monte de terra solta, sem dono. Quer dizer, sem dono, vírgula, pertenceu ao governo. Só que assim, para que você pudesse ter acesso a essas terras, somente comprando. O governo não podia doar para ninguém. Já havia tanto doado antes para a igreja, doado para as elites, doado para os portugueses. O próprio governo português doou muita terra aqui no Brasil para as elites de lá. As próprias capitanias hereditárias para os donatários foram doações a esse povo branco. Só que a lei de terras passou a não permitir mais a doação de terras. Para você se tornar um proprietário somente comprando essas terras. E, porra, desculpa a palavra. E, poxa, ex-escravo não tem dinheiro. Ele não era assalariado. Ele não conseguia, podia ter um dinheirinho ou outro assim, de algum tipo de trabalho que tinha conseguido, mas nunca teria o suficiente para conseguir chegar e comprar um pedaço de terra para eles. Como os antigos escravos não dispunham então de dinheiro, não conseguiam adquirir terras. Por fim, o número de imigrantes estrangeiros aumentou no final do século XIX.
não deixando muitas oportunidades de trabalho àqueles que até a Lei Áurea foram os braços produtivos das principais atividades econômicas do Brasil. Então, o grosso, quem carregou o Brasil nas costas, quem construiu o Brasil, quem quebrou pedra, quem cortou madeira, quem trabalhou nas lavouras, quem semeou plantações, quem colheu as plantações, quem construiu casas, quem fez tudo isso foi a população até então escrava. Então, quando se concede a liberdade a eles, não lhes dá nenhum tipo de contrapartida. Tipo, vocês estão livres, beleza. Mas agora, a partir de agora, se virem. Então, nenhum tipo de oportunidade de trabalho foi dado a esses ex-escravos, esses homens agora libertos, alforriados. Ok, ok. Então, finalizamos nossa aula de hoje. Chegou a hora de dar tchau. Chegou a hora de dar tchau. Deixa eu botar aqui, ó. YouTube. É a última aula. Vocês têm aula depois disso? Ah, tem aula de Cleide. Hein? Hora Leite. de dar tchau. Assistiram o Teletubby? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Péssimo isso. Foi mal, gente. Isso foi terrível. Esse é hora de dar tchau. É uma coisa horrorosa. Eu odiava Teletubbies. Odiava. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Fui, fui. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.